Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre funções compostas e funções definidas por partes? Muito bem. Então vamos falar primeiro sobre as funções compostas, o que elas são, como elas vão aparecer para a gente. Eu quero que você pense nas funções compostas da seguinte forma. Você já viu, por exemplo, funções como essas aí que estão aparecendo para você, uma funçãozinha seno, uma função quadrática, né? Uma função x ao quadrado. Só que a função composta ela vai ser algo parecido com isso daqui. Ó. Uma função que vai englobar as duas funções ao mesmo tempo. Daí esse nome, né, de composta, por isso que elas são juntas. Aparece mais de uma função na mesma funçãozinha que a gente está trabalhando, beleza? Então observa o seguinte, isso daqui, escrever isso daqui, ó, um seno de x ao quadrado, é como se a gente estivesse colocando, né, a nossa função f e colocando a nossa função g na mesma função. A gente está pegando a função g e colocando dentro da função f, beleza? Ou seja, a gente está fazendo uma f composta com a função g. E normalmente a gente vai colocar isso, né, denotar isso da seguinte forma. A gente vai dizer que é uma f OG de x, ou seja, é uma função f composta de uma funçãozinha g. Show de bola? Tranquilo? Mas como isso vai aparecer pra gente no nosso dia a dia? Como que a gente vai melhorar esse tipo de coisa e entender? Dá uma olhada aqui nessas duas funções, uma f de x e uma g de x, beleza? A f de x é 2x e a g de x é x ao quadrado. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma funçãozinha h, que vai ser, né, a função g composta da função f, como que a gente vai escrever isso? Como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai pegar que o nosso h de x vai ser, né, a nossa função g com a nossa função f de x dentro dela, beleza? Ou seja, a nossa h de x vai ser, né? No lugar do x aqui, eu preciso colocar a minha função f de x. Eu vou substituir a minha função f de x. Então vai ficar, ó, 2x elevado ao quadrado. Por quê? Esse cara aqui era onde estava o meu x, não era? Aqui na minha função g de x. Agora eu vou colocar a minha função f de x no lugar dele. Trabalhando melhor isso daqui, desenvolvendo essa parada, a gente vai ficar, ó, 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado. E essa daqui é a nossa função composta, beleza? A nossa g composta de f. Show de bola? E é assim que a gente vai entender as funções compostas. A gente nada mais é, não tem muito mistério, é realmente só isso. É você pegar uma função e colocar dentro da outra, beleza? E só tomar cuidado para respeitar a ordem que ele está colocando isso para você no enunciado, no que ele está te pedindo. Se é uma função f composta de uma função g, ou uma função g composta de uma função f. Show de bola? Funções definidas por parte. Como isso daqui vai aparecer para a gente? Funções definidas são funções que são definidas por duas ou mais expressões. Como assim, Lucas? Presta atenção aqui nesse exemplo. Percebe que a gente está aqui com uma função f de x que, quando ela está antes, quando o x ele é menor ou igual a 1, a gente tem essa nossa função sendo definida por x. E quando o x ele está maior do que 1, a nossa função é definida por x ao quadrado. Beleza? Ah, Lucas, como assim? Como isso daqui vai aparecer para a gente? Observa aqui o seguinte. O que eu quero mostrar para você é que essa nossa função, ela está querendo dizer o seguinte, ó. Antes do x ser igual a 1, então, para o x menor do que 1, menor ou igual a 1, a gente tem uma funçãozinha do primeiro grau, uma f de x igual a x. Só que depois que a nossa função ela passa do 1, quando ela fica maior do que 1, o x fica maior do que 1, o que está acontecendo aqui? A gente está com uma função do segundo grau, beleza? Show de bola? Se a gente fosse desenhar essas duas funções, elas não ficariam assim, né? Só que a gente precisa se atentar que a gente só vai pegar os intervalos
que ele está mencionando aqui na hora de definir a função. Beleza? Ah, Lucas, mas essa função aí que você me mostrou está muito bonitinha. Então vamos lá, vamos observar uma outra função aqui, definida também por parte. Percebe o seguinte, ó. Percebe que agora a gente está falando de uma função que antes do menos 1 ela é definida, né, por um f de x igual a x, e quando ela é maior ou igual a 1, ela está sendo definida pelo e elevado a x, beleza? Pelo e neperiano elevado a x. Show de bola? Ou seja, como é que vai ficar o gráfico disso daqui? Percebe o seguinte, ó. Percebe que quando a gente está falando aqui dessas funções, antes da gente ter, quando a gente tem o x menor do que 1, a gente está trabalhando com uma função do primeiro grau, uma reta, tá vendo aqui? Ó? Só que, quando o x ele é maior ou igual a 1, a gente tem uma funçãozinha do e elevado a x, tá vendo? E percebe que eu estou colocando aqui para você, isso daqui não é à toa. Percebe que eu coloquei a bolinha aberta aqui no 1, para quando a gente tem a nossa função f de x igual a x, e coloquei a bolinha fechada quando a gente tem o e elevado a x, beleza? Para essa nossa segunda parte aqui da definição da nossa função. Isso é totalmente válido, beleza? E essa função aqui ela é contínua. Mesmo tendo essa quebra aqui, não tendo uma continuidade igual aquela outra que eu te mostrei, essa função ela também será contínua. Show de bola? Percebe que o único ponto que não daria continuidade era se esse cara aqui não estivesse sendo definido. Mas ele está sendo definido, beleza? Ele existe. Show de bola? Quando x ele é igual a 1, a gente está existindo ali para a nossa funçãozinha. Show de bola? Tranquilo? Muito bem. Então é assim que a gente vai definir as nossas funções por parte, beleza? A gente vai pegar partezinhas da nossa função. E como é que vai ficar o domínio dessa nossa parada aqui? O domínio desse tipo de função normalmente vai ser o conjunto dos reais. Só que tome bastante cuidado com frações e raízes quadradas, beleza? Por quê? Funções que têm esse tipo de coisa não vão ter, isso daí para qualquer tipo de exercício de funções, beleza? Quando você tem uma fração, o seu denominador, então ó, vamos supor que você tenha uma função aqui, nesse formato aqui, ó. Beleza? Você sabe que o seu denominador, ele precisa ser diferente de zero. E quando você tem uma raiz quadrada, então vamos supor que você tem uma função assim, ó, você sabe que o que está aqui dentro precisa ser maior ou igual a zero. Show de bola? Tranquilo? Então, muito cuidado com esse tipo de exercício, beleza? Porque na hora de você montar o que você tem ali, você vai ter que restringir o seu domínio, beleza? Basicamente vão ser somente esses casos em que você tem que tomar mais cuidado. Em geral, o domínio vai ser o conjunto dos reais. Show de bola? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!